Olá, conectados, a graça e a paz. Eu sou Ivani Mamed Lima, a idealizadora da página Conexão Divina no Facebook e agora no canal YouTube. Eu estou aqui para conversar e clarear as ideias para que nós possamos, todos nós, cada vez mais termos a consideração da verdade que é escrita e que está escrita na Bíblia. Então nós temos que a Bíblia é um livro que na verdade é uma coleção de 66 livros que está associada à história da humanidade. Então assim, a história da humanidade está associada à criação de Deus e tudo que nós somos tem a ver com Deus. Porém, essa relação do homem com Deus é uma relação atribuída durante muito tempo e até hoje às religiões. Então nós temos uma influência muito grande das religiões na maneira como a gente entende Deus. Então, é tanto que tem pessoas que não aceitam religiões e proporcionalmente também não aceita Deus. Ou acredita em alguma coisa, mas não acredita, por exemplo, na Bíblia. Ou acredita na Bíblia, mas não acredita em outras coisas. Então, tem muita informação e desde que o mundo é mundo e existe essa relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Uma vez que Deus criou a terra e a deu aos homens. Isso está no Salmo 115, no verso 16. Deus criou a terra e a deu aos homens. E a terra, como está escrito na Bíblia, é uma criação dada ao homem para que o homem governasse sobre essa terra, que governasse sobre tudo que Deus criou e que tivesse o poder de estar aqui como a obra-prima de Deus. Acontece que o que a Bíblia fala? A Bíblia tem uma história, uma proposição. Na verdade, a Bíblia tem uma tese. E essa tese é escrita em toda a Bíblia. Então, a Bíblia, desde do primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse, ela está querendo mostrar esse plano eterno de Deus, como o mundo foi feito e também como ele vai acabar. Na verdade não é um acabar do mundo no sentido físico, mas é um acabar dessa estrutura como está sendo colocada. Então Deus criou uma coisa e essa coisa que Deus criou se degenerou. E está degenerada, e como Deus criou e tem propósitos e planos para essa terra, esses planos não podem ser frustrados, eles vão ser cumpridos mais cedo ou mais tarde. E Deus deu ao homem a liberdade de escolha, então Deus não fez o homem como se nós fôssemos robôs de Deus. Ele fez o homem com livre-arbítrio, com livre escolha. Ele pode escolher o sim, ele pode escolher o não. E ele, nessa caminhada de liberdade, o homem tem feito escolhas erradas. E tem atrapalhado, ou tem atrasado, ou tem dissociado de Deus. Então, assim, a gente fica muito tendo uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus, de um lado, e a vontade que não é boa, que não é perfeita do homem, mas que é a vontade do homem. Então ela tem força.
Então essas duas vontades ficam caminhando separadamente. E o que é o ideal? É que a vontade do homem se associasse integralmente novamente à vontade de Deus. Porque Deus tem um plano para tudo, inclusive para o homem. E o homem, com essa vontade própria, ele se dissocia de Deus. E quando isso começou? Quando Deus criou o homem estava no paraíso. Deus criou o paraíso, que era assim, onde tinha tudo, e o homem tinha toda a permissão para dominar e para governar sobre toda a criatura. E daquele tempo, ele tinha com Deus uma comunhão total. Ele tinha uma consciência em unidade com Deus. Tanto que Deus vinha no final do dia, conversava com Adão e com a Eva e tinha uma intimidade. E eles estavam ali, tranquilos. De repente, aparece o quê? Uma figura que mostra uma proposta diferente. E essa figura, simbolizada pela serpente, na verdade, era a vontade de um anjo caído que tinha querido ser como Deus. E como ele caiu, ele quis interferir e influenciar o homem para que ele caísse também. Então ele entra em diálogo com a mulher para influenciar o homem. Percebam aí. E como ele convence a mulher convence o homem. E os dois caem. Os dois são convencidos por essa proposta do anjo caído. O anjo caído contradiz Deus. Deus diz para Adão e para Eva não comerem do fruto de uma árvore que tinha no paraíso, ou no jardim do Éden, que era considerada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, que tinha a árvore da vida, que eles podiam comer. Mas essa do conhecimento do bem e do mal, o que era isso? Era ter a capacidade de se ver e de ter essa percepção de si mesmo. E se isso acontecesse, o que Deus disse para eles? Que eles morreriam, mas não era no sentido físico, era no sentido de perderem a comunhão com Deus. Então eles deixariam de ter essa unidade com Deus e passariam a ter vontades diferentes da de Deus. E essa vontade diferente seria a escolha do homem, e essa escolha ele deveria viver através agora de si mesmo, dessa força dele. Então, nesse momento aí, nasce essa consciência de si mesmo, que em psicologia é chamada de ego. Então, com o ego, nós conseguimos nos ver a nós mesmos e termos essa vontade própria. Mas por causa dessa vontade própria, nós perdemos a conexão com Deus, a conexão direta com Deus, e tem em unidade de consciência com Deus. E isso foi um prejuízo muito grande. Nós estamos, desde que Adão e Eva foram criados, nós já passamos 6.000 anos. E nós estamos dentro dessa busca de novo, a voltar para a casa paterna, para voltar para esse paraíso perdido. E isso é a proposta da Bíblia. Então, havia essa situação com a queda do homem. O homem passou a ter que trabalhar e comer por si mesmo, fazendo a provisão de si mesmo,
As mulheres passaram a ter dores de parto. Então, assim, muitas coisas foram feitas para que o homem vivesse por si mesmo. Então, desde então, o homem passou e vem vivendo. Desse tempo até passaram-se 4.000 anos, portanto, há 2.000 anos atrás, nasce Jesus Cristo com uma proposta nova. A proposta nova de quê? E ele chama isso de boa notícia, ou boa nova, ou evangelho. A boa notícia é de que Deus tinha decidido, através dele, através da vinda dele, reconciliar novamente com o homem. Então Jesus nasce há 2.000 anos atrás, com a missão que está em João 3,16, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha só a proposta de Jesus, que na verdade é a proposta. Jesus veio como uma pessoa que veio para fazer a obra de Deus. Ele não veio para fazer a obra dele. Tudo que Jesus fez foi por obediência a Deus, para que através dele o homem reconcilie-se novamente com Deus. Então ele deu o Filho unigênito, o que é Jesus, aquele que estava em unidade com ele lá no céu, lá na glória, e traz esse ser de luz para encarnar na terra, se torna carne, vive como homem, e através dele, da sua vida, do seu ensino, ele passa essa boa nova para os homens, essa boa forma de voltar para a casa do Pai novamente e reconciliar com Deus. Então, o que Jesus fez, ele precisou fazer, foi morrer por nós. Por quê? Porque através do sacrifício de sangue é que há a remissão de pecados. Então, para redimir o pecado do homem, Jesus precisou ser morto, precisou ser sacrificado. E isso estava no plano de Deus. E esse plano era que Jesus seria crucificado e depois ressuscitado por Deus. Então, esse plano já estava no plano eterno de Deus e Jesus cumpriu integralmente. E através de Jesus, se cremos em Jesus, que Jesus veio ao mundo, encarnou como homem e morreu na cruz e foi ressuscitado por Deus, se você crê nisso, essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem necessária e suficiente para que você seja salvo, para que você seja reconciliado com Deus. E é muito simples. Então a maioria das pessoas não valoriza. E não valoriza o que Jesus fez. Não valoriza o que Deus fez por nós. Porque através de Jesus, a obra de Deus que foi consumada. E nós não valorizamos isso, porque achamos muito simples. E o homem continua sendo aquele obstinado que quer viver com as suas próprias regras e com a sua própria vontade, e tendo essa vontade separada da vontade de Deus. Porque o que Deus, a única coisa que Deus quer é fazer uma trajetória comum com o homem. E que o homem faça essa trajetória comum com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está aqui, a vontade do homem está aqui, e eu me reconcilio com Deus e sigo uma trajetória comum com Deus. E isso não é difícil, isso não é ruim, porém as pessoas não creem nisso. E é a minha missão, a minha tarefa é reforçar isso para as pessoas,
de uma forma aplicada ao mundo moderno. Eu vou estar falando sobre ciência, vou falar sobre a aplicação prática dessa boa notícia que Jesus nos trouxe, para que cada vez mais nós possamos entender que o nosso nível de consciência precisa estar de tal forma reconciliado com Deus, para nós termos de novo unidade com Deus. Essa é a condição necessária para que Jesus volte uma segunda vez para a terra e forme aqui o seu reino. E aqui no reino dos céus, feito na terra quando Jesus voltar e para que ele reine, nesse reino vão estar somente pessoas reconciliadas com ele, pessoas que têm a mesma consciência, é a consciência crística, a consciência necessária para estarmos em Cristo e o Cristo em nós. Então, quando nós vemos no Evangelho, quando Jesus chama Paulo de Tarso como o apóstolo dos gentios, toda essa mensagem saiu ali dos judeus e espalhou-se por toda a terra, de tal maneira que hoje nós podemos receber isso em qualquer lugar da terra, em quaisquer condições nós podemos receber Jesus. E essa é a condição para estarmos no reino. E como a Bíblia fala, como eu disse no começo, essa história está toda contada. Então, todo o Evangelho, todos os livros chamados escatológicos contam a história do fim. E nessa história do fim está tudo escrito, como que vai ser, como que vai chegar esse dia. E o reino é o dia em que Jesus voltar para começar esse reino. Então, essa condição para Jesus voltar é que nós, humanos, tenhamos essa unidade de pensamento. Nós possamos estar no mesmo nível de consciência com Cristo. De tal maneira que nós estamos a cada dia nos cristianizando mais e colocando a nossa consciência a serviço do Cristo e o Cristo dentro de nós. E assim nós vamos conseguir ser cidadãos do reino, para que quando Jesus voltar nós estejamos com ele no reino. E esse reino vai ser aqui mesmo. Então, e essas pessoas que vão estar no reino somos nós mesmos. Todos nós somos chamados. Se você disser sim, você será escolhido. Amém?